Você acha que conhece as pessoas mais próximas a você, sua família, seus filhos. Mas e se um dia, de repente, um acontecimento virasse seu mundo de cabeça para baixo e revelasse uma vida inteira de segredos? Segredos guardados bem debaixo do seu nariz, que você nunca sequer imaginou existirem. O silêncio era um peso constante na casa, uma melodia sombria que embalava os dias e as noites. Para a mãe de Juliana, aquele silêncio não era apenas a ausência de som, mas o eco de uma vida que ela mal parecia viver. Aos 40 anos, ela carregava nos ombros o fardo de ser viúva e a responsabilidade de prover. Seu cotidiano era uma corrida incessante contra o relógio, do amanhecer ao anoitecer, mergulhada nas demandas de um trabalho que consumia cada grama de sua energia. A casa, antes cheia dos risos e da agitação de seu falecido marido e da pequena Juliana, havia se transformado em um porto onde ela apenas ancorava para o breve descanso, antes de içar as velas novamente em direção ao oceano de suas obrigações. Juliana, a filha, crescia nesse vácuo. Aos 17 anos, a efervescência da juventude pulsava em suas veias, mas a companhia constante de sua mãe era um luxo que raramente lhe era concedido. As conversas eram breves, muitas vezes interrompidas por chamadas de trabalho ou pelo cansaço visível no rosto da mãe. Não havia grandes brigas, nem discussões acaloradas, apenas uma distância silenciosa, uma espécie de armistício não declarado entre duas pessoas que, apesar de morarem sob o mesmo teto, pareciam habitar mundos paralelos. A mãe, imersa em suas preocupações financeiras, justificava a ausência com o sacrifício, a necessidade de garantir o futuro. Mal sabia ela que o futuro de sua filha estava sendo traçado em caminhos que ela sequer conhecia. A rotina seguiu seu curso implacável, com Juliana buscando nos amigos e nas suas próprias descobertas o afeto e a atenção que lhe faltavam em casa. A mãe, por sua vez, via a filha se tornar cada vez mais independente, um sinal, em sua mente, de que estava no caminho certo, formando uma jovem autônoma e capaz. Ela se orgulhava disso, embora esse orgulho fosse um sentimento distante, raramente expressado em palavras ou gestos de carinho. As poucas vezes em que se cruzavam, um rápido "como foi seu dia?", seguido de um "tudo bem?", era o suficiente para encerrar qualquer tentativa de diálogo mais profundo. A conexão entre elas era um fio tênue, quase invisível, esticado ao limite de sua elasticidade. E, então, o impensável aconteceu. O telefone tocou no meio da madrugada, rompendo o silêncio pesado da casa com uma urgência que fez o coração da mãe pular na garganta. A voz do outro lado da linha, formal e distante, proferiu as palavras que desabariam seu mundo. Sua filha, Juliana, sofreu um acidente grave. Ela está sendo levada para o hospital. O ar pareceu rarear em seus pulmões, e o chão, antes sólido, agora parecia desabar sob seus pés. Em um borrão de desespero e incredulidade, ela se vestiu, as mãos tremendo, a mente em branco, exceto por um nome que ressoava sem parar: Juliana. A chegada ao hospital foi um tormento. Os corredores frios, o cheiro de antisséptico, as vozes abafadas dos médicos e enfermeiros, tudo se misturava em uma sinfonia de angústia. Um médico, com um semblante grave, explicou a situação. Um traumatismo craniano, múltiplos ferimentos. Juliana estava em coma. As palavras dele ecoaram na sala de espera, cada uma delas um golpe no peito da mãe. Foi ali, naquele hospital, observando o corpo imóvel da filha, que o castelo de desculpas e justificativas que ela havia construído ao longo dos anos começou a ruir. Lágrimas brotaram dos olhos da mãe como uma torrente incontrolável, carregadas de uma dor que ia muito além da preocupação com a saúde da filha. Era uma dor que vinha da alma, do profundo arrependimento por todo o tempo perdido, por todas as oportunidades desperdiçadas de estar presente, de ser mãe de verdade. As lembranças de Juliana, pequena, rindo e pedindo sua atenção, invadiam sua mente, contrastando cruelmente com a imagem da jovem deitada na cama do hospital, cercada por máquinas, seu futuro incerto. Eu fui uma péssima mãe, sussurrava ela para si mesma, as mãos apertadas em punhos, a voz embargada. Eu só pensei no trabalho.
Eu não te dei valor, minha filha. Os dias seguintes se arrastaram em uma névoa de angústia e culpa. A mãe passava horas no hospital, sentada ao lado da cama de Juliana, observando cada respiração, cada pequeno movimento, na esperança de um sinal, de um despertar. Ela tentava falar com a filha, contar histórias, cantarolar canções de ninar que não cantava há anos, na vã esperança de que sua voz alcançasse Juliana em seu sono profundo. O trabalho, antes sua prioridade máxima, havia perdido completamente o sentido. Nada mais importava, apenas a vida de sua filha. Enquanto a mãe se entregava à sua penitência silenciosa, uma figura começou a surgir na rotina do hospital. Um homem jovem, de aparência gentil e olhos profundos, que todos os dias, pontualmente, chegava com um buquê de flores frescas e o depositava com um cuidado quase reverente no vaso ao lado da cama de Juliana. Ele não falava muito, apenas observava a garota com uma intensidade que intrigava a mãe. Ela, em sua bolha de dor e autorrecriminação, mal notava a presença dele a princípio, mas com o passar dos dias, a regularidade de suas visitas e o carinho em seus gestos começaram a despertar sua curiosidade. Quem era aquele homem? Um amigo? Um colega de escola de Juliana? A mãe tentava se lembrar de ter visto aquele rosto antes, mas sua memória não trazia nenhuma imagem clara. Em um dos dias, enquanto observava o homem arrumar as flores, a curiosidade venceu sua reclusão. Ela, hesitantemente, perguntou: "Desculpe-me, você é um amigo da Juliana?" O homem virou-se, seus olhos encontrando os dela com uma mistura de tristeza e compreensão. Um leve sorriso, quase imperceptível, tocou seus lábios. "Sim", ele respondeu, a voz baixa, mas firme. "Um grande amigo." A resposta, embora simples, abriu uma pequena fresta na muralha de dor da mãe. Ela imaginou que ele fosse um dos colegas de Juliana, alguém que se importava o suficiente para visitar sua filha diariamente. Esse gesto de carinho vindo de um estranho, ou quase estranho, a tocou profundamente. Começaram a trocar algumas poucas palavras, sempre sobre o estado de Juliana, sobre as esperanças e os medos que ambos partilhavam. A mãe sentia uma estranha conexão com aquele jovem, uma espécie de camaradagem nascida da mesma aflição. Ele sempre trazia flores diferentes, cada dia uma cor, um perfume, como se quisesse pintar o quarto cinzento do hospital com as cores da esperança. A mãe observava os olhos dele, que se demoravam em Juliana com uma ternura que transcendia a amizade comum. Havia algo mais, uma profundidade naquele olhar que a deixava intrigada, mas em seu estado de vulnerabilidade, ela atribuía essa intensidade à compaixão, à tristeza pela condição de sua filha. Ela não conseguia ver além de sua própria dor e da culpa que a corroía. Um dia, enquanto a mãe conversava com o médico sobre a evolução do quadro de Juliana, o homem estava presente, como de costume. O médico mencionou a importância de estímulos e da presença de pessoas amadas. Foi nesse momento que o homem, hesitante, se aproximou. Eu queria falar algo para a Juliana", ele disse, a voz embargada. A mãe assentiu, pensando que ele falaria sobre memórias da escola ou algo do tipo. Mas o que se seguiu foi algo que a atingiu como um raio. Ele se inclinou sobre Juliana, pegou delicadamente sua mão e começou a falar. "Meu amor, você precisa voltar para nós. Eu e o nosso filho estamos esperando por você. O pequeno sente tanto a sua falta." As palavras ecoaram no quarto, atingindo a mãe com uma força avassaladora. "Filho? Nosso filho?" A mente dela girou em um turbilhão de confusão e pânico. O que ele estava dizendo? Aquilo não poderia ser verdade. Juliana, sua filha de 17 anos, não podia ter um filho. O homem, alheio ao choque da mãe, continuou a falar com Juliana, sua voz transbordando de carinho e preocupação. "Ele me pergunta de você todos os dias, meu anjo. Você é a melhor mãe que ele poderia ter. Volta para a gente, por favor." A mãe sentiu o sangue gelar nas veias. O chão sumiu debaixo de seus pés mais uma vez. Ela olhou para o homem, depois para Juliana, depois para o homem novamente. Os olhos arregalados, a respiração curta. Era como se um véu tivesse sido arrancado de seus olhos, revelando uma realidade que ela nunca imaginou. O que você está falando?"
A voz da mãe saiu em um sussurro rouco, quase inaudível. O homem se virou para ela, o semblante antes gentil agora, carregado de uma tristeza profunda e uma pitada de apreensão. Ele percebeu que havia revelado um segredo. Um segredo que Juliana, evidentemente, não havia compartilhado com a mãe. Eu sou o namorado da Juliana, ele disse, a voz ainda baixa, mas com uma convicção que não deixava margem para dúvidas. E nós temos um filho juntos. Ele tem 1 ano e meio. A notícia a atingiu como uma avalanche. O mundo pareceu girar ao seu redor. Namorado? Filho? Um bebê? Em que momento tudo isso havia acontecido? Como ela pôde estar tão cega, tão alheia à vida de sua própria filha? Todas as suas desculpas, seu foco no trabalho, a necessidade de prover, pareciam insignificantes diante da grandiosidade daquele segredo. Ela, que se considerava uma mãe responsável, sequer sabia que era avó. A vergonha e a incredulidade a invadiram de uma forma nunca antes sentida. Um filho? Ela repetiu, ainda sem conseguir processar a informação. Juliana tem um filho? A voz dela mal saía. O homem assentiu, os olhos marejados. Sim, é um menino lindo. O nome dele é Rafael. A Juliana o ama mais que tudo. E ele sente muita falta da mãe. As palavras dele, simples e diretas, eram um espelho cruel da sua própria negligência. Enquanto ela trabalhava incansavelmente, acreditando estar garantindo o futuro de Juliana, sua filha estava construindo uma vida paralela, uma família, uma nova geração, e ela, a mãe, estava completamente à margem de tudo. A mãe sentou-se pesadamente em uma cadeira, as pernas bambas, as mãos tremendo. Sua mente estava um caos, tentando juntar os pedaços de um quebra-cabeça que ela sequer sabia que existia. As ausências de Juliana, as conversas por telefone que ela nunca perguntou com quem eram, os pequenos segredos que toda adolescente guarda e que ela, em sua pressa e distração, havia ignorado completamente. Agora, tudo fazia sentido. Um sentido doloroso e arrasador. Juliana não era apenas sua filha. Era uma mãe, uma mulher, com uma vida muito mais complexa e rica do que ela jamais imaginou. O homem, cujo nome ela nem sabia, se sentou ao lado dela, em silêncio. Ele parecia entender o turbilhão de emoções que a invadia. Depois de alguns minutos, ele finalmente se apresentou. Meu nome é Lucas. Eu sinto muito que a senhora esteja descobrindo assim. O Lucas, o pai do seu neto. Aquele estranho que trazia flores todos os dias, não era um amigo, mas o pilar da outra vida de Juliana. A culpa a esmagava. Como ela pôde ter permitido que sua filha guardasse um segredo tão grande, tão fundamental por tanto tempo? Ela ergueu o olhar para Lucas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei o que dizer. Eu não fazia ideia. Como eu pude ser tão cega? Lamento. Um desabafo de uma alma partida. Lucas, com uma gentileza que a surpreendeu, colocou a mão no ombro dela. A Juliana não queria preocupá-la. Ela sabia que a senhora trabalhava muito, que já tinha muitas responsabilidades. Ela queria resolver as coisas, nos contar na hora certa. As palavras de Lucas, embora tentassem aliviar, apenas intensificaram a dor da mãe. Juliana havia sentido a necessidade de esconder uma parte tão vital de sua existência, temendo a sobrecarga de sua própria mãe. Isso era um atestado de sua falha, de sua incapacidade de ser um porto seguro para sua filha. O trabalho, que ela tanto valorizava, havia se tornado uma barreira intransponível entre ela e a vida de Juliana, entre ela e seu próprio neto. A ironia era cruel. Ela se esforçava para construir um futuro para sua filha, enquanto a filha, por conta própria, já havia construído o seu. Eu sou a avó, ela sussurrou, a voz quase inaudível, o choque da revelação ainda fresco e avassalador. A frase parecia estranha em sua própria boca, um papel que ela jamais pensou que desempenharia tão cedo, e de uma forma tão inesperada. Lucas assentiu, os olhos fixos em Juliana. Sim, o Rafael é um presente. Ele é a cara da Juliana quando era bebê. A mãe de Juliana fechou os olhos, imaginando um bebê, o filho de sua filha, seu neto, crescendo sem que ela soubesse de sua existência. Os dias que se seguiram foram uma mistura de dor e uma estranha, quase insuportável, alegria. A mãe de Juliana dividia seu tempo entre o hospital, ao lado da filha,
e os encontros com Lucas e o pequeno Rafael. Ver seu neto pela primeira vez foi um turbilhão de emoções. O menininho, com os olhos brilhantes e o sorriso banguela, era a imagem de Juliana quando criança, um pedaço dela que vivia, respirava e sorria. Ele era a prova viva de que a vida de sua filha era muito mais rica do que ela jamais imaginou. Rafael preencheu o vazio que antes parecia insuperável. Em seus braços, a mãe de Juliana sentia um amor avassalador. Um amor que a lembrava do que havia perdido ao se afastar da vida de sua filha. Ela ouvia Lucas falar sobre Juliana, sobre o quanto ela era uma mãe dedicada, sobre os planos que tinham para o futuro. Cada história era uma facada em seu coração, uma lembrança do tempo irrecuperável que ela havia perdido, das alegrias e dos desafios que sua filha havia enfrentado sozinha. Lucas, apesar de tudo, era um porto seguro. Ele era paciente, compreensivo e, acima de tudo, devotado a Juliana e ao filho deles. Ele não a julgava, apenas compartilhava a dor e a esperança. Juntos, eles formavam uma estranha família improvisada nos corredores do hospital, unidos pela incerteza sobre o futuro de Juliana e pela presença luminosa de Rafael. A mãe de Juliana começou a se perguntar o que mais ela não sabia sobre a filha, que outros segredos Juliana havia guardado para si. A revelação de Rafael era apenas a ponta do iceberg de uma vida que ela havia ignorado. Ela se lembrava das vezes em que Juliana se trancava no quarto, falando ao telefone por horas, e ela, a mãe, apenas acenava com a cabeça, satisfeita que a filha estivesse ocupada e não pedindo sua atenção. Pensava nas desculpas de Juliana para sair, nas noites em que ela chegava mais tarde do que o esperado, nas pequenas mentiras inocentes que, agora, revelavam uma teia de acontecimentos muito maiores. Cada lembrança era um novo golpe, uma nova evidência de sua cegueira. A mãe de Juliana agora via sua filha com outros olhos. Juliana não era mais apenas a adolescente que ela pensava conhecer, mas uma mulher forte, corajosa, que havia assumido a maternidade em segredo, protegendo seu filho e, de certa forma, sua própria mãe, de uma realidade que ela acreditava ser um fardo. A admiração por Juliana cresceu, misturada com uma profunda tristeza por não ter sido a mãe em quem Juliana pudesse confiar plenamente. A presença de Rafael no hospital se tornou um bálsamo para todos. Ele trazia um pouco de luz e alegria para um ambiente tão pesado. A mãe de Juliana passava horas com ele, lendo livros, cantando canções, sentindo cada pequeno toque do neto, tentando compensar o tempo perdido. Ela sentia que, através de Rafael, ela estava se reconectando com Juliana de uma forma que nunca antes havia sido possível. Ele era a ponte para o coração de sua filha. Lucas se tornou um confidente. Eles conversavam por horas sobre Juliana, sobre as lembranças, os sonhos, os medos. Ele contava histórias da época em que eles se conheceram, do amor que floresceu entre eles, da surpresa da gravidez e da decisão de seguir em frente, de construir uma família. A mãe ouvia cada palavra com uma mistura de fascínio e dor, imaginando a vida secreta de sua filha, os momentos de alegria e de desafio que ela havia enfrentado sozinha. Ela se sentia como uma espectadora em sua própria vida, assistindo a um filme em que ela deveria ter sido a protagonista. A mãe percebia agora o peso do silêncio que havia se instalado em sua casa. Não era apenas a ausência de sua voz, mas a ausência de sua presença, de sua escuta atenta, de seu apoio incondicional. Ela havia criado uma distância tão grande que Juliana se sentiu compelida a esconder uma das maiores alegrias e responsabilidades de sua vida. A ironia era que ela, a mãe, vivia para o trabalho, buscando a segurança financeira, enquanto a filha, na sua juventude, já havia encontrado a riqueza maior, o amor e a família. A cada dia, a mãe sentia que estava se tornando uma nova pessoa. A culpa não. Diminuía, mas a preenchia de uma determinação férrea de mudar, de ser a avó que Rafael merecia e a mãe que Juliana precisava ao despertar. Ela prometeu a si mesma que, se Juliana voltasse, ela jamais a deixaria sozinha novamente, jamais a faria sentir a necessidade de esconder qualquer coisa. Ela aprenderia a ouvir,
a realmente enxergar sua filha. Os dias se transformaram em semanas, e semanas em meses. A rotina do hospital se tornou a nova normalidade. A mãe de Juliana e Lucas se revezavam nas visitas, cada um trazendo sua própria esperança e preocupação. Rafael, com sua energia contagiante, era a luz que os mantinha firmes. A mãe, antes tão distante, agora via em cada pequeno gesto de Rafael um lembrete vívido de sua filha, uma promessa de que a vida, apesar de todas as suas dores, continua. Ela olhava para Juliana, deitada na cama, tão frágil e imóvel, e sentia um nó na garganta. Queria voltar no tempo, refazer cada escolha, cada momento em que priorizou o trabalho em detrimento de sua filha. Queria ter perguntado mais, abraçado mais, simplesmente estado mais presente. A vida lhe havia dado uma lição brutal, da forma mais dolorosa possível, e a revelação de Rafael era a parte mais amarga dessa lição. A imagem de Rafael, os olhos de Juliana e o sorriso do pai, Lucas, se misturavam na mente da mãe. Ela agora via Juliana não como a menina que ela deixou em casa todas as manhãs, mas como a mulher forte, apaixonada e resiliente que havia construído uma família. Esse entendimento, embora doloroso, trouxe consigo uma profunda admiração pela filha. Juliana havia amadurecido de uma forma que ela, a mãe, não havia testemunhado. E assim, a mãe de Juliana permaneceu no hospital, não apenas esperando que a filha acordasse, mas também esperando que ela própria despertasse para uma nova forma de viver. Ela segurava a mão de Juliana, sussurrando palavras de amor e arrependimento, prometendo que, de agora em diante, seria a mãe e a avó que elas mereciam. A vida a havia forçado a parar, a olhar para dentro e a descobrir as verdades que estavam escondidas bem debaixo de seu nariz. Verdades que mudariam seu mundo para sempre. A espera continuou. Uma espera repleta de incerteza, mas também de uma nova esperança. A mãe de Juliana sabia que, independentemente do que acontecesse, sua vida jamais seria a mesma. Ela havia perdido muito tempo, sim, mas a descoberta de Rafael e o reencontro com Lucas, através de toda a dor, abriram seus olhos para o que realmente importava. A família, o amor, a presença. Lições aprendidas da forma mais difícil, mas que, ela sabia, a transformariam em uma pessoa melhor, mais completa e, finalmente, mais humana. A cada flor que Lucas trazia, a cada riso de Rafael, a mãe de Juliana sentia um fio de esperança se fortalecer. A esperança de que ainda haveria tempo para amar, para compensar, para ser a avó e a mãe que sua filha e seu neto mereciam.